Fala, fera, tudo certinho? Resolução de questões, certo? Irei resolver a quinta questão e irei resolver a 11ª questão. Ambas de eletrostática estão presentes no livro 3, a quinta está na página 4 e a 11 está na página 5, ok? Então, começando, vou ler a questão, a resolução está aí para tu, vou explicar ela bem direitinho. Quinta questão. O esquema abaixo representa as esferas metálicas A e B, ambas com massas de 10 a menos 3 kg e carga elétrica de módulo igual a 10 a menos 6 coulombs. Então, ó, vamos fazer já um apanhado geral. Ele já me deu a carga. Se ele já me deu a carga, eu preciso me preocupar com aquela fórmula Q igual a N vezes E? Não preciso, porque ele já me deu a carga. Se ele já me deu a carga, eu já tenho um Czinho. Então, é esse valor que vai funcionar para mim nas questões, ok? Então, seguindo. Pode surgir uma pergunta na tua cabeça agora. E quando é que eu usaria aquela formulazinha? Se nessa questão ele te desse, em vez da carga, ele te desse o número de elétrons a mais ou o número de elétrons a menos que um corpo tem. E aí, para tu calcular a força, tu tem que ter a carga. Ok? Como ele já me deu a carga, não me preocupo. Se ele me desse o número, jogaria naquela fórmula Q igual a N vezes E, sendo N o número de elétrons a mais ou a menos, e aí tu mataria e acharia a carga. Beleza? Então, voltando para a questão. Ele já me deu a carga 10 a menos 6 coulombs. Ponto. Aí ele segue. As esferas estão presas por fios isolantes a suportes, e a distância entre elas é de 1 metro. Então, ó, o desenho está aqui. Ó. A distância entre elas é de 1 metro. Essa carga aqui, B, e essa carga A, positiva e negativa, ok? O fio, e aí são os suportes, certo? Bem como está no livro. Seguindo, admita que o fio que prende a esfera A foi cortado e que a força resultante sobre essa esfera corresponde apenas à força de interação elétrica. Calcule a aceleração em metros por segundo ao quadrado adquirida pela esfera A imediatamente após o corte do fio. É aquela velha historinha, fera. O que é que eu espero da questão? Eu espero que quando o fio for cortado, esse fio aqui vai ser cortado, ele vai cortar esse fio. Quando ele cortar esse fio, essa esfera vai ser atraída pela esfera B. E aí ele quer saber qual é a aceleração que essa esfera A vai adquirir, certo? Poxa, se ele falou de força e aceleração, eu espero utilizar a segunda lei de Newton. Então, eu já espero que a questão, quando ela fala de força elétrica, eu vou usar a lei de Coulomb, e como ele pediu aceleração, eu vou usar a segunda lei de Newton, beleza? Simples assim. E a questão, ela já deixa claro uma coisa, ela diz que a força resultante que atua em A é apenas a força elétrica. Aí eu coloco as relações aqui, ó. E força de atração, certo? Por que força de atração? Porque essa e essa são cargas opostas. Então, força de atração. Quando eu vou calcular a força de atração, lembra comigo, ó, essa força, que é a força resultante em A, é igual à força elétrica. Morreu. Ele fala na questão essa relação para tu, ó. Ele diz isso aqui, certo? Como ele diz que isso aqui é verdade, então a força de resultante em A é igual à força elétrica, certo? E ele pede para tu calcular a aceleração do corpo A. Me acompanha aqui. Da segunda lei de Newton, eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. Eu quero, cara, a aceleração. Como eu quero a aceleração, pensa comigo. Para eu calcular a aceleração, eu preciso da massa e preciso da força resultante. A massa, ele já me deu aqui nos dados. A força resultante, como é que eu vou calcular, fera? A força resultante é a própria força elétrica. Então, se eu calculo a força elétrica, eu tenho a força resultante, beleza? Substituir aqui, ó, força resultante é igual a massa vezes aceleração, força resultante é força elétrica. E aí, morreu a questão. Para eu calcular a aceleração, eu preciso da massa e da força elétrica. Massa, eu já tenho. A força elétrica, calculei ela aqui, ó. Força elétrica, pela lei de Coulomb, é K vezes Qzão vezes Qzão sobre D ao quadrado. Quem é esse Qzão, quem é esse Qzão e quem é esse K aqui? O K é a constante, 9 vezes 10 a nonas. O QA e o QB são cargas iguais e o valor delas é esse aqui, ó, 10 a menos 6 coulombs. Então, fera, é só substituição de valor. E a distância entre as cargas, qual vai ser? 1. Então, vê como vai ficar fácil. K, 9 vezes 10 a nona. QA, 10 a menos 6. QB, 10 a menos 6, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Distância é 1. 1 ao quadrado vai dar 1. Alguém pode estar se perguntando, mas aí, a carga B é negativa, por que tu não colocou negativa aqui? Lembra que essa fórmula aqui, o valor da carga, das duas cargas, eu tenho que colocar em módulo, isso mesmo. Então, é o valor positivo e o valor positivo. Morreu. Alguma dúvida? Beleza, vamos seguir. Fazendo essa continha aqui, ó, 1 ao quadrado é 1, ele some, certo?
dividido por 1 vai dar ele mesmo. Então, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes 10 a menos 6, vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6 com 10 a menos 6 vai dar 10 a menos 12. 10 a menos 12 com 10 a nona, 10 a menos 3. Então, a força é essa, 9 vezes 10 a menos 3. E lembra que a força é dada em newtons, ok? Vou substituir no lugar da força elétrica, que é a força resultante, o 9 vezes 10 a menos 3. Coloquei aqui. Fera, o que é igual dos dois lados que eu posso cortar? Isso mesmo, o 10 a menos 3, ó, cortei. E aí sobra quem? Sobra apenas o 9. Então, a aceleração é igual a 9. E aí, morreu a questão. Alguma dúvida? Beleza, vamos fazer a próxima questão? A próxima questão que eu quero fazer é a 11ª. A 11ª questão, ela está na página 5, certo? Coloca aí na página 5, fera, que tu vai ver, ó. 11ª questão. Ele fala o seguinte, eu vou ler a questão e aí a gente responde. Para responder a questão a seguir, considere as informações que seguem. São 3 esferas de dimensões desprezíveis, A, B e C. Elas estão eletricamente carregadas com cargas elétricas respectivamente iguais a. Então, a carga A tem 2Q, a carga B tem Q e a carga C também tem Q. Todas elas encontram-se fixas, apoiadas em suportes isolantes e alinhadas horizontalmente, como mostra a figura abaixo. Tem aí a figura, certo? E aí, ó, continua na questão, ele fala, o módulo da força elétrica exercida por B na esfera C é igual a F. Então, ele quer saber, o módulo da força elétrica exercida por A em B vai ser quantas vezes esse F? É basicamente isso que ele quer. Então, ó, eu vou calcular. Vê como vai ficar fácil. A força que B faz em C, eu calculo por isso aqui. Lei de Coulomb. F de BC é igual a K, QB vezes QC sobre D ao quadrado. Eu só quero dizer uma coisa importante aqui. Para facilitar a questão, eu não vou fazer nem conta direito. Porque eu chamo a distância de 2 centímetros de D. Logo, a distância de 4 centímetros vai ser quantos Ds? Vão ser 2 Ds. Beleza? Eu faço isso para facilitar. Aí tu vai entender já já. Ó, K, deixei K. O KB, a carga de B é quanto? Q. Então, no lugar de QB, coloquei Qzinho, certo? A carga de C. Quanto é a carga de C? A carga de C é Qzinho. Então, no lugar de QC, coloquei Qzinho, certo? E a distância, que é de 2 centímetros, eu chamei de D. Então, fica D ao quadrado. Essa é a força BC, certo? A força que B faz em C e a força que C faz em B. Tanto faz, certo? Lembra aqui, ó, esse carinha e esse carinha estão se interagindo eletricamente e eles vão ter a força entre eles. Aí a questão quer saber, e a força de A em B? Quantas vezes vale essa força daqui? Aí eu vou calcular separadamente agora a força de A em B, certo? Força de A em B vai ser K vezes Q de A vezes Q de B sobre D ao quadrado. Quanto é que vale K? K eu deixei K. Quanto é que vale QA? A carga de A vale 2Qzinho, então coloquei 2Qzinho. E a carga de B vale quanto? A carga de B vale Qzinho, coloquei Qzinho. E a distância entre eles vale quanto? 4 centímetros, que na verdade é quanto? 2D. Lembra, eu chamei 2 centímetros de D, logo 4 centímetros vão ser 2 vezes D, certo? Coloquei aqui embaixo 2D. 2D ao quadrado. E aí, 2D ao quadrado vai dar 4D ao quadrado. Lembra que é 2 ao quadrado vai dar 4 e D ao quadrado vai dar D ao quadrado, certo? E aí eu cheguei nessa relação daí, ó. Então, a força que B faz em C ou a força que C faz em B, tanto faz. Lembra que são iguais para ação e reação. A força que esse cara faz nesse e a força que esse faz nesse são iguais, certo? Para ação e reação. Eu cheguei nesse valor daqui, ó, certo? E a força que A faz em B ou que B faz em C, também passam em reação, é essa daqui, ó, calculei. E cheguei nesse valor daqui. Como ele quer saber quantas vezes essa força aqui é maior ou menor do que essa força aqui, eu vou comparar as duas. Vê como fica fácil, fera. Primeiro, 2 e 4 são simplificáveis. Fica quanto embaixo? 2, certo? Dividir em cima por 2 e dividir embaixo por 2 também. Vai sobrar o 2 aqui, certo? E aí vê como vai ficar fácil. F de BC é K, Qzinho vezes Qzinho sobre D ao quadrado. Beleza? E a força de A em B é K vezes... Isso daqui, eu já simplifiquei e já escrevi simplificado aqui. Beleza? Se tu se confundir em algum ponto, eu só peguei esse 2 aqui e trouxe ele para frente, certo? Por isso que ele ficou aqui. Lembra que a ordem do fator não altera o produto, beleza? Então, ó, repeti esse cara aqui simplificado e fiquei com essa relação. Fera, vê se tu entende. Esse cara daqui não é exatamente este cara daqui. Logo, eu posso dizer que f de AB é igual a isso daqui é f de BC sobre 2.
Então, isso daqui é exatamente isso daqui. Por isso que eu escrevi f de AB é igual a isto daqui, que é f de BC, dividido por 2. Onde é que tu encontra essa alternativa? Letra B. Beleza, fera? Simples assim. Qualquer dúvida que tu tenha, entra em contato que eu estou aqui para ajudar. Beleza? Um abraço a todos e até a próxima.